Só se apresentando, então, vocês querem falar? Eu sou Rafael, sou professor de filosofia há quase 10 anos no estado. Fui professor em 2012 no Dom Nery, foi meu primeiro ano como professor na vida, né? E as meninas aí, as duas sapelas foram as cobaias. E depois rodei algumas escolas e voltei para o Dom Nery ano passado, em 2019, quando eu fui professor da Amanda, né? E estou lá ainda, esse ano. Estou lá aqui, né? Porque a gente está trabalhando no virtual também. Eu sou Amanda, estou para Profi 020. Estou no Dom Nery desde o 6º ano, fiquei até o 3º. Peguei o Rafael como professor no último ano, no 3º agora também. É isso. Eu sou a Ana Beatriz, eu entrei no Dom Nery no primeiro ano, só fiz o primeiro, o segundo e o 3º lá. Depois, me formei em 2017, então eu sou 018 do Profis. E agora eu sou 020 da enfermagem. Rafaela. Estudei no Dom Nery em 2012, né? Me formei lá em 2013, na verdade. Em 2013 me formei. Sou 014 do Profis e 016. Eu entrei em 2016, no caso, na arquitetura e urbanismo. E acho que é isso. Sou Rafaela Camilo, sou ex-aluna do Dom Nery, formei em 2013 também, 014 do Profis, e atualmente eu estou no 5º ano de medicina. Eu só queria fazer um adendo antes, que a ideia, assim, a ideia de divulgação do programa do Profis, ela já é constante para mim. Mas a ideia de gravar uma exposição assim, ela começou quando eu vi uma amiga minha, a professora a Fabi, que é da Escola Coriolano, que também tem um trabalho muito intenso, assim, incentivo ao ingresso de alunos de escola pública na universidade pública, e que fez essa experiência com alguns ex-alunos do Profis, do próprio Coriolano. Então, eu copiei a ideia dela. Aí, lógico, eu consultei ela, mandei mensagem para ela, perguntei se poderia usar um pouco dessa ideia e ela super apoiou. Então, eu queria agradecer a Fabi. Bom, então a ideia aqui hoje é a gente escutar um pouco desses relatos aí de vocês, né, da experiência de vocês, e apresentar um pouco do programa para os nossos alunos de terceira série 2020 do Dom Nery, né, para incentivá-los. Então, eu não sei se alguém pode, se as meninas querem já começar falando sobre o programa, o objetivo do programa Profis, né, as mais velhas, e aí depois as duas mais novas podem falar um pouco já do processo de ingresso, da documentação para este ano, tendo em vista que mudou, né, um pouco esse processo, principalmente nesse contexto de pandemia. Pode ser assim? Pode sim. Pode. Então, vai lá. O Profis, ele foi um programa criado em 2011. Ele foi criado inicialmente e até hoje para alunos de escola pública que estudou o ensino médio inteiro em escola pública e precisa ter o 3º ano do ensino médio localizado em Campinas. É um curso que tem um objetivo interdisciplinar, então você vai, na parte do momento que você se insere nele, você vai conhecer um mundo de coisas dentro da universidade. Ele tem um planejamento básico de preparar os alunos das escolas públicas para a inserção dentro do mundo universitário, para a graduação. Então, você vai ter uma formação em humanas, linguagem, biológicas, exatas e tecnológicas, e também você tem uma introdução à área de pesquisa, que é uma das fontes das bases que constrói a Unicamp. O interessante do Profis é que ao longo desses 2 anos, após o término, você consegue uma vaga dentro dos 66 cursos que existem na universidade, sem precisar passar pelo vestibular. Então, ele é uma forma totalmente diferente, inovadora, de começar a vida acadêmica. O programa dura de 4 a 6 semestres. O tempo é 2 anos, seria 2 anos. Mas caso você tenha algum tipo de reprovação, você tem mais 1 ano para concluir o curso. Então, acaba sendo 3 anos para você se formar. O período é integral, então você tem aula das 8 da manhã às 16. Às vezes não são todos os dias que você vai ter aula assim completa das 8 às 18.
Às vezes começa às 10 horas da manhã, às vezes começa às 8 mesmo. E você tem um intervalo no meio disso para o almoço, que são 2 horas, que é do meio-dia às 14 horas. E acho que interessante também é que você tem um vale alimentação, você ganha uma bolsa de alimentação, então você consegue almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar na Unicamp, né, no restaurante universitário, de graça. Então, isso é um dos incentivos que o programa dá para os alunos de escola pública conseguirem se manter dentro do curso, além da bolsa. Eu acho que mais para frente vai falar da bolsa. Acho que vai. Então, a gente também recebe uma bolsa de R$ 400 por mês, que é o auxílio que eles dão. Tem o auxílio transporte, que são 2 passagens por dia, então, em média, você recebe R$ 600 por mês para você manter esse estudo. Você tem a assistência médica, odontológica, assistência psicológica, tem o SAP lá, que são para todos os alunos. Você ganha basicamente todos os benefícios de ser um aluno da Unicamp. Então, você pode ser atendido pelo SECOM, que é o Centro Médico para os alunos e funcionários da Unicamp. Você tem assistência psicológica e psiquiatra. Você tem a cota de impressão, caso você precise imprimir algum tipo de trabalho, você consegue imprimir isso gratuitamente. E dentro do campus, que o campus da Unicamp ele é gigantesco, ele tem muitos prédios, é muito longe mesmo as coisas. Então, você consegue usar o transporte público gratuito dentro do campus, que você pode tanto para o hospital, quanto almoçar em diferentes restaurantes, que a Unicamp tem 3 restaurantes universitários, então você consegue almoçar em diferentes restaurantes, e você tem os laboratórios, as bibliotecas, todos os espaços possíveis para estudar. A Unicamp, você pode usar isso tudo de forma gratuita. Você tem acesso através de um cartãozinho que eles te dão assim que você entra, e aí esse cartãozinho você consegue passar na catraca para você almoçar, jantar, tomar café da manhã, ou para você usar algum laboratório, para você usar a biblioteca. Você consegue pegar os livros da biblioteca também com isso. Então, o seu acesso é sempre liberado por um cartãozinho, um RA que chama. Tá. As meninas aí mais recentes, essa cota de impressão tem um limite mensal? Tem. Se eu não me engano, são 120 impressões durante o semestre. Então, quando muda o semestre, ele renova. Ele não acumula. Entendi. E aí, depois da formação, você tem um certificado de conclusão, que é um certificado de conclusão de ensino superior. Então, apesar do Profis não ser considerado um curso de graduação, ele é um curso que eles chamam de continuidade, né? Então, você tem um certificado de ensino superior de qualquer forma. E depois que acaba o Profis, você tem um ingresso direto em um curso da graduação da Unicamp. Normalmente a seleção vai ser através de uma coisa que eles chamam de coeficiente de rendimento, que classifica o aluno desde o primeiro lugar até o aluno que está na posição 120. E todos os cursos têm um número limitado de vagas, e quem estiver na frente escolhe primeiro. Se chegar na sua vez e o seu curso estiver acabado o número de vagas, você pode colocar várias opções no papel final, e aí você vai diretamente para a sua segunda opção. Se essa segunda opção não tiver vaga, você vai para a terceira, e assim sucessivamente. O ingresso por ano é de 120 alunos? Isso. Então, todo ano entra 120. Todo ano entra 120. Quando você... em slides anteriores, estava escrito que a gente tem de 2 a 3 anos para terminar o Profis. Só que alunos que terminam o Profis em 3 anos, meio que ficam com o CR deles comparado com a turma que eles acompanham. Então, vamos supor, eu entrei no ano de 2014, formei no ano de 2015 o Profis. Se você é do ano de 014 e era para 2015, formou em 2016, o seu CR, que vai ser comparado com da outra turma.
O que é bastante ruim, porque às vezes você fica numa posição um pouco abaixo. Porque se você não concluiu o curso em 2 anos, ou às vezes porque reprovou alguma matéria, ou porque trancou, então fica meio difícil essa comparação. E às vezes para cursos com vagas mais concorridas, por exemplo, medicina, engenharia mecânica, algumas engenharias que têm vagas bem escassas, fica difícil de conseguir se terminar em 3 anos. Eu acho que é legal enfatizar isso, que a concorrência, o nível de concorrência não é igual, mas eu conheço amigos que terminaram em 3 anos e foram para cursos ótimos. Gente que foi fazer educação física, nutrição, e às vezes já era a vontade da pessoa mesmo, não é que ela ficou com aquele curso porque não tinha mais vagas, mas é uma galera que queria mesmo aquele curso e conseguiu. Vagas de engenharia agrícola, então são cursos com ótima carreira profissional e que mesmo terminando em mais tempo, conseguiu fazer esse plano de carreira, sabe? Acho que é bastante interessante falar sobre. Entendi. Principalmente as engenharias que tem, tipo, uma vaga, assim, sabe? E aí, se você quer, um exemplo é a engenharia de controle e automação, ela só tem uma vaga para 120 alunos. Então, se você, por algum caso, ficou por terceiro ano, é bem mais difícil você conseguir, assim, sabe? Vai muito mais. Essas também. vagas, elas variam de ano para ano, elas são meio que fixas, a quantidade de vagas para cada curso? Eu acho que elas meio... são... também. Elas são fixas. Mas tem uma... Inclusive, no site do Profis tem uma aba que você vê isso, a relação de vagas para cada curso. Por exemplo, eu quero fazer mediologia, agora eu acho que são 3 ou 4 vagas para 120 alunos. Daí eu já fico mais esperta quanto à minha colocação, as minhas notas e etc. Entendi. E nada impede também que no final do curso você preste vestibular em algumas outras universidades, né? Porque o curso vai te preparar também para isso. E até na própria Unicamp, né? Também, né? Na própria Unicamp, é verdade. Eu tenho amigos do meu ano que entraram e aí no final do ano fizeram e conseguiram entrar no curso que queriam, então já foi mais Pelo vestibular. Pelo vestibular, isso. Legal. No 2020 entrou o Enem, né? Você consegue entrar pelo Enem na Unicamp. Então, eles usaram a nota do Enem e já conseguiram ingressar no curso que queriam. E aí abre também, querendo ou não, a possibilidade para outras pessoas que talvez não conseguiria pegar por conta da colocação, consegue pegar. Entendi. As vagas para os cursos, elas mudaram bastante, assim, conforme a história e a adaptação do curso do Profis dentro da Unicamp, né? No começo do curso era tudo muito mais reduzido. E aí os alunos começaram a perceber que eles queriam mais vagas, então tem também a questão do movimento estudantil, o movimento você ir atrás disso, sabe? Foi o que muitos alunos do Profis fizeram. Então, legal. Quando eu entrei, por exemplo, em 2014, eram 5 vagas para medicina. Então, houve toda uma movimentação dos alunos de queremos mais vagas, queremos aumentar este número. Então, a gente foi atrás de conversar com o coordenador do curso de medicina, foi atrás de conversar com os professores da medicina, tentar arrumar toda uma rede de apoio para que isso fosse possível. E aí, no final, a gente conseguiu abrir mais 5 vagas para medicina, e a gente fez isso em outros cursos também, de entrar fazer toda essa movimentação, fez abaixo-assinado, foi conversar com o coordenador, conversou com o professor, fez toda uma rede de apoio para que isso fosse possível em diversos cursos. Então, tipo, a cada ano que passa, existe a possibilidade das vagas aumentarem, é só os alunos começarem a se unirem e irem atrás disso. É que o programa é da universidade, mas aí tem também uma questão de autonomia dos institutos e das faculdades, né? Sim, exatamente. Sim. Quem decide abrir é a faculdade. Faculdade de cada curso, assim. São eles que vetam, eles que abrem. E medicina continua sendo o mais concorrido, assim? Não sei como normalmente é agora, mas normalmente é. Normalmente é. Tem 10 vagas. A concorrência ela depende muito, assim. Às vezes não chega a ser... Às vezes é engenharia mecânica, engenharia de controle e automação. Às vezes é por causa da vaga, entendeu? Algumas engenharias tem uma vaga só para todos os alunos. E às vezes você tem uma vaga para 15 alunos que querem entrar, entendeu? E aí a concorrência acaba sendo bem grande. Tem um outro fator também, que é no decorrer dos 2 anos, as intenções e as perspectivas de cada um que entra vai mudando também, né?
Então, às vezes Com você certeza. chega ali no início do curso com uma mentalidade, acreditando que você tem interesse ou objetivo de chegar em alguma graduação específica, e no decorrer da sua formação você vai mudando um pouco, principalmente porque vocês convivem ali dentro da própria universidade e vão percebendo dentro de cada instituto as suas características, né, o perfil dos professores, o que o próprio curso de graduação oferece ou não, né? Sim, isso me ajudou bastante Rafael também, porque eu entrou querendo engenharia, saiu com eu medicina. entrei querendo uma coisa e saí com uma coisa totalmente diferente, porque eu queria engenharia elétrica, e aí conhecendo os cursos e até algumas matérias do Profis, eu falava assim, nossa, isso aqui até é legal, mas eu não quero fazer isso o resto da minha vida, sabe? Eu não quero que isso seja a minha profissão. E aí foi bem ruim, assim, descobrir isso, porque aí você teve que se redescobrir, ver o que você quer mesmo, mas hoje eu sou muito mais feliz. Deus que me livre fazer engenharia. Tá certo. Aí as meninas quiserem falar agora, a partir de 2021, como que vai ser, um pouco desse processo. Então, pra gente foi um pouco diferente a entrada, né? Primeiro que não tinha pandemia. A gente entrou pela nota do Enem, por classificação mesmo. Mas agora, em questão de quem entra agora, vai ser pelas notas anuais de língua portuguesa e matemática durante a primeira e segunda série do ensino médio. Daí, o Profis chega a aceitar até dois alunos por escola, mas eu acho que é um pouco difícil de ser, só se a nota for muito próxima uma da outra, sabe? Esse processo de vagas, ele é determinado pelo número de alunos que se inscrevem no programa? Eu não sei muito bem como funciona. Para mim, é mais a questão, envolve também, mas envolve a quantidade de alunos que a escola ela vai ter, sabe? Porque normalmente o Cotuca e TCAP, que tem bastante gente, não só de técnico, mas só de ensino médio, entra também. Eles conseguem fazer a inscrição. E aí, normalmente, vem assim, 1, 2, e aí fora as pessoas que continuaram o ensino médio em outras escolas, mas fizeram técnico lá. No meu ano, só fui eu, sabe? Amanda, no ano passado, foi só Amanda também, Amanda? Foi. E o da Tamires também, a mesma coisa. Entendi. Agora, o das meninas, já foram as duas. Uhum. Então, é bom contar com uma vaga, né? Como posso entrar no Profis? No meu ano, eu vou falar assim do meu ano, que foi uma coisa que eu só soube do Profis por conta da professora Ana Paula, de matemática. Que ela falava principalmente das Rafas. Ela falou assim, as duas Rafas, elas entraram, elas adoraram. E você não conhecia as Rafas? Não conhecia. Eu fui descobrir a Rafa Camilo outro dia. Não sei se é porque alguém postou uma foto com ela. Porque, assim, Profis tem muito amigo junto, independente do ano, assim, no Facebook, sabe? Sim. E aí eu tava vendo, eu falei assim, nossa, chama a Rafaela. E ela tá fazendo medicina, porque eu lembro que a professora falava que ela lutou bastante e conseguiu. E que ela lutava também no movimento lá dentro da medicina, que ela participava do cursinho que tem da medicina, assim, para ajudar os estudantes a entrarem, sabe? Aí eu ficava assim, será? Aí eu entrei, até mandei convite para ela no Facebook, e a gente vai conhecendo aos poucos. Legal, e eu só soube do Profis por conta que eu via Rafaelas e eu via Unicamp, porque eu não tinha intenção nenhuma de entrar na faculdade depois que eu saísse da escola, porque condições de pagar eu não tenho, e eu trabalhava e estudava. Então foi assim, depois que eu descobri que eu conseguiria pelo Enem, eu ralei um pouquinho muito mais, assim, sabe? Estudei bastante para eu tentar tirar uma nota boa e ter sorte, porque no meu ano de formação no Dom Nery tinha gente muito boa assim também, sabe? Que eu sabia que queria fazer inscrição também, então foi mais assim, na sorte. É legal perceber que de uma maneira indireta, às vezes existe um vínculo, né, entre vocês por partirem de uma mesma escola e tudo mais. Acho que isso é uma coisa muito positiva, assim, do programa. Né? Para mim foi essencial. Muito bom, legal. Eu lembro que no meu ano, a Rafa passou na primeira chamada
com mais um aluno de outra sala, porque eu e a Rafa, a gente era da mesma sala. E aí ele não foi. Aí eu falei, ai meu Deus, será que eu vou ser chamada na segunda chamada? Fiquei lá, a Rafa passou, a gente comemorou. Aí, gente, foi uma tour muito boa de ser relembrada. E aí, no dia 14 de fevereiro de 2014, que eu tentando abrir o site para atualizar, e a Rafa, Rafa, você passou? Eu falei, cala a boca, passou nada. E aí ela falou, não, você passou. Eu falei, não passei. Que eu não abri o computador, eu falava, não passei nada. E aí ela teve que mandar um print, na época era mais difícil a tecnologia, sei lá, que ela precisava mandar as coisas para provar que eu tinha passado. E aí foi um sufoco. Então a gente passou junto, mas teve uma semana aí de sofrimento entre essas aprovações. Foi bastante legal. Aí depois só alegria, né? Legal. Brincadeira. Sim, só alegria. Alegria e tudo. Vocês falaram em 120, né, por ano. Vocês estudam numa mesma turma ou vocês são diluídos em várias turmas menores? Depende da matéria. É bem aleatório. Às vezes eu não tenho aula com fulano em matemática, mas eu tenho em literatura. Então. Ah, entendi. Então é como um curso de graduação mesmo, né? Que você faz as inscrições em cada disciplina diferente. Você tem tem textos de eletivas também. Ah, tem eletiva. Então, né? Verdade. Tem 8 horas de eletiva. Pelas eletivas você vai escolhendo, né? De acordo com aquilo que é uma... Eletivas você costuma escolher numa área que você tenha mais afinidade, né? Que você queira explorar mais. Então, normalmente as pessoas acabam fazendo eletivas no curso que elas querem, para ver se realmente é aquilo que elas querem. Tá. Hospitalato, sabe? Ah, tá. Tem várias coisas para fazer. Eu fiz hospitalato. Batia, acho que 4 horas por semana. Eu fazia, a gente tinha uma tarde livre, e aí pra gente cumprir essas eletivas, e aí eu fazia hospitalato. Aí no outro semestre eu fiz o Esperanto, que é aquela língua que era para ser universal, e fiz uma de textos acadêmicos. Textos de novidades, que a gente lia um texto e se reunia em grupo para discutir sobre o texto. Então, ele varia muito. Você pode fazer desde uma língua, inglês. É que inglês a gente já tem, então mas tem gente que fazia uma outra coisa, tipo introdução ao francês, alguma coisa assim. Aleatório, mandarim. Umas coisas aleatórias. Só que a gente tentava também algumas disciplinas que não exigissem tanto do nosso tempo de estudo, porque a gente tinha ainda as matérias que a gente tinha que mandar bem para tirar uma boa nota e manter lá uma boa colocação, e ainda tinha essas coisas extras. Então eu fiz essas eletivas, elas são eletivas criadas especificamente para os alunos do programa ou são eletivas da universidade que vocês se inscrevem? É da universidade que inscreve. São da universidade. Então tem alunos de graduação também fazendo elas normal? Sim, tem outros cursos. Entendi. Tá, legal. No meu ano, chama autorregulação da aprendizagem. Porque você tem como ler a emenda do programa, né? E aquilo me chamou atenção, porque estava falando, né? Colocaram que a gente ia aprender a como lidar nesse meio acadêmico. Porque não é todo mundo que vai se adaptar bem. Então, essa eletiva, ela tem o propósito de ajudar com táticas de organização de tempo, de anotações melhores no caderno, para você tentar memorizar melhor, para você ir meio que juntando as peças de cada pessoa, porque todo mundo é diferente um do outro, para conseguir aprender melhor. Então, para mim, foi uma oficina muito boa, uma eletiva muito boa, que eu uso até hoje. Lá dentro eu aprendi um método de anotação. E aí eu uso até hoje, que é o que eu me dou melhor. E me ajuda bastante, assim, depois quando eu preciso revisar para fazer prova, para fazer algum trabalho. Então é bem variado, assim, sabe? Legal. O interessante é que, por exemplo, algumas matérias que você tem no Profis, que
constar no currículo do Profis, quando você entra no seu curso, dependendo do curso que é, você pode fazer equivalência, você pode abater, tirar essas matérias, né? Tem matérias equivalentes, são matérias que têm um currículo muito próximo. Então, às vezes, você cursou, sei lá, Química Geral no Profis, e aí você entrou em algum curso que tenha Química Geral e que você consegue pegar equivalência. Então, você não precisa cursar de novo a mesma matéria. Você só pede equivalência lá no processo. Então, você tem algumas matérias que são assim, que servem, que você consegue fazer essa equivalência. E, às vezes, quando não serve para fazer equivalência, serve como eletiva da sua própria graduação, porque todas as graduações da Unicamp têm horas para você cumprir de eletiva. E aí você, às vezes, consegue pegar alguma matéria que você fez no Profis e tirar como eletiva na sua graduação mesmo. Então, tipo, isso é bem interessante. Não é como se você cursasse 2 anos e acabou e você só tem um certificado. Isso pode te ajudar durante toda a graduação também. Muito bom. Uma coisa interessante que eu acho que é legal pontuar é que, primeiramente, que na média não tem letiva, gente, pelo amor de Deus, para cumprir, porque são 40 horas semanais. Mas eu consegui tirar algumas matérias, eu tirei bioestatística, né, que o povo sempre sofre, e tirei bioética, porque tem várias bioéticas, então eu consegui tirar esses 2. E aí eu lembro que na faculdade meu professor falava assim, nossa, mas por que você vai tirar bioestatística, né? É tão rapidinho a aula. Eu falava, professor, 4 horas do meu tempo por semana, é tão bom, vai me ajudar bastante esse alívio. E uma coisa que eu sentia na faculdade quando eu entrei é que talvez por não ter prestado o vestibular eu estaria muito menos preparada, porque os alunos, sei lá, passaram em medicina, né? Quem sou eu que vim do Profis para estar ali na mesma sala que eles? Mas na verdade é totalmente ao contrário. Como a gente fica 2 anos dentro da universidade, a gente sai muito mais preparado, mas muito mais preparado. Principalmente nas questões acadêmicas, na hora que a gente vai fazer uma iniciação científica, na hora que vai produzir um artigo. Até hoje eu tenho amigas que me pedem ajuda porque a gente teve uma disciplina no Profis para aprender isso e elas tiveram que aprender na raça, sabe? Porque não tem uma disciplina tão bem elaborada quanto a gente tem no Profis. Então, o aluno chega com um diferencial que é, assim, maravilhoso, muito bom. Bom, eu coloquei aí, então, para os interessados, né, a necessidade dessas documentações. Esses dados são necessários para a inscrição, mas o documento em si não é obrigatório, porque a inscrição é online, né? Então, os alunos precisam ter esses dados em mãos, né, na hora que for fazer a inscrição, RG, CPF, CEP da rua de casa, o RA de escola deles, né, que se não tiverem é só falar com o professor tutor, e aí as notas anuais de português e de matemática da primeira e da segunda série do ensino médio. As notas, eles precisam baixar um boletim online através da Secretaria Escolar Digital, com o número do RA e a senha que eles têm, e aí eles conseguem baixar o PDF desses boletins finais de primeira e segunda série. Acho que o que é importante pontuar, que eu já vi o pessoal falando, é que no espaço da inscrição do Profis, o espaço é para o anexo de um único documento. Então, no site da Secretaria Escolar Digital, eles vão ter que baixar 2 documentos e depois eles têm que juntar esses 2 arquivos num único arquivo de PDF, para poder anexar no processo da inscrição. Acho que essa informação é importante, né? O documento emitido pela sede é em PDF, mas é um documento para cada série. E aí depois tem que juntar os 2 num único documento. E aí, o processo desse ano, acho que é importante pontuar, né, que tem essa diferencial. Todas vocês, eu acho que teve uma ligação para o ingresso com a nota do Enem, né? Essa listagem de alunos convocados para o Profis até o ano passado era em função da nota do Enem de vocês, né? E a partir desse ano, em função da pandemia e do fato do Enem ter sido adiado para janeiro do ano que vem, então a seleção vai se dar por meio das notas de português e matemática de primeira e segunda série do médio. Coloquei aí a fotinha de vocês, né, mais para vocês relatarem. Acho que vocês já disseram muito sobre a experiência de vocês no programa, mas eu acho que é legal. A Rafa já disse, Camilo, que entrou pensando em engenharia, né, e depois no processo mudou, né. Eu não sei vocês, a Amanda, não sei se já tem visto alguma coisa. Depois acho que vale a pena a Amanda também dizer um pouco sobre como que está sendo a experiência neste ano, né? Está tendo essa realidade diferente, então como que estão sendo as aulas, está sendo virtual e tal.
Não sei se a Rafa já entrou pensando na arquitetura, se a Ana já entrou pensando na enfermagem, ou se isso mudou no processo. Bom, quer que eu fale sobre como está sendo? Assim, para começar, tipo, você entrando na Unicamp, algo legal para falar é que é todo mundo muito acolhedor, principalmente no Profis, porque é uma galera que vem meio que das mesmas áreas que você veio, de ensino médio público, eles... não sei explicar essa parte, mas enfim. É uma galera que te acolhe, tem os seus veteranos, então você... Nossa, a minha veterana me salva em cada coisa também, que, tipo... Graças a Deus. Mas assim, o processo de me encaixar foi eu não achei difícil, pra falar a verdade. Não é que não eram difíceis as matérias, mas é algo gostoso. Você tá entrando na faculdade, você tá em um processo novo. É algo excitante, né, pra você tá fazendo. Então, eu tava muito animada. Só que aí veio a pandemia e aí que as coisas começaram a complicar pra mim. Eu não sei como que vai ser pra quem vai entrar agora. No primeiro semestre, eu não vou mentir. Entrei no online, foi muito difícil. Eu quis desistir. Mas é algo que eu não me arrependo de ter entrado, vale super a pena, porque eu tô aprendendo. No começo foi difícil, mas depois de um tempo eu comecei a exercitar a aprendizagem mais autodidata, assim. Eu acho que isso é muito gratificante também, você ver de onde você tá tirando novos conhecimentos, assim, mas... eu não tenho muito o que dizer mesmo, porque eu perdi uma parte, assim, de caloura no Unicamp, né, mas... Você começou o ano no presencial. E assim, gente, e como as meninas já disseram assim, a gente estuda das 8 às 6, né? Mas não é das 8 às 6 horas escaladamente. Então, por exemplo, tinha dias em que eu tinha aula 8 horas e depois uma outra aula só às 4 horas da tarde, entendeu? Então, nesse tempo que eu tinha livre, eu andava pela Unicamp, saía com os meus amigos ou fazia qualquer outra coisa assim. Era algo bem legal. E as aulas não eram cansativas, pelo menos não no começo, pra mim. Como eu já disse, no início é mais excitante pra gente, né? Mas é basicamente isso. Eu não tenho realmente muito o que falar, já que minha experiência não foi tão presencial, assim. Eu acho que é interessante falar, assim, que tem um choque de realidade, entendeu? Vai ter um choque, vai existir um choque de realidade. Você sai do ensino médio e aí, de repente, você é jogado numa sala com 120 alunos, que você é tratado como se você fosse um aluno de graduação, como se você fosse já ali, já está encaminhado, já sabe de tudo. Então, os professores, eles não vão te dar tudo na sua mão. Nossa, deu, assim, no começo, eu fiquei com muita saudade dos professores do ensino médio. Porque, não sei, a relação ali é uma relação com 30 alunos só, então você consegue ser mais próximo do seu professor, então você consegue ter uma interação maior, o professor consegue te ajudar mais. No Profis eles te jogam numa sala, 120 alunos, vamos que você tem que fazer prova, tem que fazer trabalho, então tem que ter muita organização também, você tem que... E isso eles não vão te ensinar, vocês não vão te ensinar a fazer organização, a ter organização, a se preparar para a vida acadêmica, né? Tem eletiva, então, às vezes é muito útil. Falou que ajuda, né? Que ajudou. Então, exatamente. Então, é muito útil, por exemplo, a disciplina que a Ana falou, que eles te ensinam a estudar, mas tem esse choque de realidade, que as coisas vai ser tudo diferente. Você tá empolgado porque você tá na universidade, mas ao mesmo tempo, assim, te cobra. É uma coisa que te cobra. Mas essa é uma experiência que vai passar quem entrar no Profis e quem entra direto numa graduação, porque o perfil de professor universitário é diferente do perfil do professor de educação básica. Sim. A questão, e aí o interessante é que você passa por isso durante 2 anos, você tá ali feliz e tal. Na hora que você chega na graduação, nossa, você tá 100% preparado. Então, enquanto que você tá na graduação, você tá vendo todos os seus colegas desesperados, tipo, meu Deus, o que eu faço? Você tá lá de boa, você tá tranquilo. Por quê? Porque você já tem experiência, você já tá sabendo de tudo, você sabe de tudo. A galera não sabe nem chegar no restaurante universitário, você já sabe onde ficam os 3. Tem gente que não sabe nem que tem 3. Então, tipo... Quando você chega na graduação, você é a pessoa que é consultada pra tudo, assim. Meu, Rafaela, como é que eu faço sei lá o quê? Você tem que fazer isso. Rafaela, onde que fica sei lá o quê? Você sabe de tudo. Então, é ótimo, é incrível esses 2 anos, porque realmente tem, por exemplo, como a Amanda falou,
você às vezes não tem aula o dia inteiro, você tem um intervalo, então você fica explorando, você vai lá, você vai na biblioteca, aí você consegue usar os computadores, você consegue ir na videoteca, assistir um filme, e você vai explorando o campus inteiro, e no final você sai dali sabendo de tudo, você sabe o campus inteiro, assim, você é a pessoa que todo mundo consulta para chegar nos lugares. A universidade, ela tem todas essas críticas que a gente pode fazer de que é um perfil elitista, né, e tudo mais, mas o princípio de universidade é se tornar, de fato, um universo. Então, quem está ali dentro tem que viver aquilo de uma maneira muito intensa, como um grande universo que é. Né? E a experiência de universidade não é a experiência apenas da sala de aula. Na verdade, essa é uma primeira experiência e que não se resume ao que, de fato, é a universidade. Né? A experiência da universidade é você passear no espaço, é você estabelecer relações com... Eu acho que isso é muito mais forte, inclusive, né? A relação que vocês têm numa educação básica, ela é muito condicionada pela estrutura da escola, a relação com os professores. Quando você está na universidade, por essa autonomia que você tem, acho que os vínculos de amizade com colegas, tudo mais, se tornam muito mais fortes, vocês vivenciam muito mais momentos juntos, né? E aí, nesse sentido, a cumplicidade de vocês é maior, né? Inclusive para superar as dificuldades que cada um vai passar dentro da própria universidade, porque não é mil maravilhas, né? Então, as dificuldades vão acontecer também. É incrível, porque você entra no curso, você acabou de sair do ensino médio, você tem uma mentalidade, de repente te joga no meio da universidade pública, que tem muitas pessoas diferentes. A diversidade é gigantesca. Então, é um choque de realidade, entendeu? Tipo, a minha cabeça de quando eu entrei no Profis, em 2014, é completamente diferente da minha cabeça quando eu me formei no Profis em 2015. Porque você tem tanta vivência sobre absolutamente tudo, todas as questões sociais, questões raciais, questões de... Esse eletismo, você está sempre discutindo isso dentro da universidade. Então, você acaba, assim, você conhece um mundo completamente novo. Então, a Unicamp tem isso, ela te abre a cabeça, te abre para uma realidade completamente diferente. Então, é muito difícil você entrar e sair do mesmo jeito. Você não consegue fazer isso. Você sempre é modificado a cada ano que passa. A cada ano que passa, eles ficam te empurrando coisas diferentes, você tem que se adaptar, e isso é incrível. E isso, para mim, é incrível. A vivência que o Profis me deu para entrar na graduação, as aulas de ética e bioética, a convivência com o diferente, a convivência com realidades diferentes, porque no Profis entra gente que tem dinheiro e entra gente que tem muito dinheiro. Então, você consegue ver dentro do Profis gente que está desistindo da universidade pública, do sonho de entrar na universidade pública, porque simplesmente R$400 não é suficiente. E tem gente que simplesmente R$400 e, tipo, faço nada, sabe? Tipo, não tem a menor importância. É o bar. Tipo, não tem a menor importância ganhar isso ou não, entendeu? Então, tipo, você tem muitas realidades diferentes dentro de um ambiente só. Então, isso é um choque de realidade gigantesco. Bom. A Ana queria já fazer enfermagem ou não? Mudou? Então, o meu vai começar assim. Eu já entrei com a cabeça a mil, porque eu entrei na 5ª chamada. Então, eu entrei... Isso também acontece, então. A gente tem um processo que tem a primeira chamada, tem os alunos que entram e depois a lista vai correndo. Né? Vai. Só que aí, se eu não me engano, a partir da 2ª ou da 3ª, você tem que assinar um termo dentro do site para poder continuar concorrendo. Nesse período do ensino médio, acho que, se eu não me engano, foi a partir do 2º ano, eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava de tarde e noite e estudava de manhã. E aí, eu comecei a trabalhar e eu já comecei a pensar o que eu ia fazer, porque até então, o meu objetivo era fazer o Enem, porque se eu conseguisse alguma coisa, eu ia fazer de tudo para continuar. Se não, eu ia trabalhar, pagar para fazer um técnico. No caso, eu estava pagando para fazer técnico de enfermagem, então eu já estava juntando para poder ir pagando as primeiras mensalidades e assim continuar a vida, né? Até porque eu não conseguia parar para estudar, assim, tem gente que estuda em casa,
através do YouTube, de vários sites, ou tem gente que vai para cursinho, tanto de escolas grandes quanto de popular, que é o que tem no meu bairro. E aí no começo de 2018, eu fiz a minha matrícula na escola técnica, eu acho, se eu não me engano, foi 3 dias. E aí saiu a lista, só que eu já não estava mais acompanhando, porque depois da terceira chamada, eu vi que eu não saía, eu parei de acompanhar. E aí um amigo meu, ele passou, só que ele não pôde ir, porque ele tinha feito o primeiro ano em escola particular e não era bolsa. Tá. E aí, automaticamente, ele perdeu a vaga. E aí, ele ficou curioso para saber quem tinha ido. E aí, ele foi ver que era eu. Aí, ele me mandou mensagem. Tipo, era 10 horas da noite, eu tava voltando para casa do trabalho. Eu recebi a mensagem dele falando que eu tinha passado. Aí, eu cheguei em casa, contei para minha mãe, aí a gente foi sentar e ver o que ia fazer, né? Porque eu trabalhava, eu tinha que ajudar em casa. E aí a gente sentou, conversou, a gente viu que dava para se organizar para eu entrar no Profis e fazer todo o processo de estudo lá dentro, que a gente não ia passar sufoco, diferente de algumas pessoas que entram e às vezes ainda tem que se desdobrar fazendo trabalho assim por fora do Profis, de igual final de semana, sabe? E aí eu entrei na 5ª chamada, então já tinha passado quase um mês, se eu não me engano. No dia que eu entrei, a minha turma tinha uma prova. Aí me bateu. Você chega fazendo? Então, eu tive que chegar fazendo. E aí eu já cheguei no desespero, sabe? Assim, os 5 primeiros dias meu lá dentro da Unicamp foi um sufoco total. Cada dia eu voltava para casa chorando, porque eu não sabia se eu tinha feito a escolha certa. Porque é igual a Rafa falou, é muita gente diferente. Tem gente, sim, que vai parar para te ajudar, como tem gente que não vai parar para te ajudar, porque ela vai querer só trilhar o caminho dela e ela. Então, dentro da minha turma, assim, as pessoas foram muito legais comigo. Assim, não só comigo, mas com todas as pessoas, porque, se eu não me engano, rodou até a 7ª chamada no meu ano. E as pessoas precisavam de ajuda para poder acompanhar, para poder fazer as provas, senão você cai nessa questão do 3º ano, aí fica um pouquinho mais complicado na questão das vagas. E aí eu entrei, aí no começo eu lembro que a gente tem que assinar lá a matrícula e colocar o que você quer. Aí eu falei assim, eu vou colocar enfermagem porque é o que eu estava fazendo, já que eu tenho a chance de fazer a faculdade. Aí eu fui e coloquei. E aí depois desses 5 dias de sufoco, chorando, voltando na volta chorando, porque eu não sabia se eu tinha feito a escolha certa. Eu vi que dava, assim, porque o meu redor estava me ajudando, assim, sabe? Depois você vai vendo que os professores, tem um que vai te ajudar, aí dentro da disciplina tem PED e PAD. E eles são uns amores, porque eles vão fazer de tudo para você conseguir entender o que está acontecendo, assim, sabe? Foi o que me ajudou bastante. E aí eu fui acompanhando para poder fazer o restante das outras provas, que é a P1 do primeiro semestre, do ano que eu entrei, e aí deu certo, assim, não que elas foram umas notas boas, mas aí eu deixo para lá, não tem problema. E aí ao longo dos 2 anos eu fui fazendo as coisas, eu fui melhorando, que era um meu medo muito grande, porque eu não tinha acompanhado desde o começo, então eu não sabia o processo desde o começo. Mas eu vi que não tem essa, assim, sabe? Porque tem muita gente que deixa de assinar esse termo para concorrer às outras vagas porque tem medo de não conseguir acompanhar. E não é assim. Dá muito certo, não vai ser fácil. E dentro desses 2 anos, eu fui querendo... Às vezes eu mudava de ideia, porque dentro do Profis a gente tem uma disciplina de economia. E isso foi uma outra paixão minha, então eu fiquei dividida. E aí, no final, eu escolhi enfermagem, só que minha outra paixão é economia. Então, eu pretendo voltar para cursar economia, para eu ver se é realmente tão legal quanto foi dentro do Profis. Eu espero que você leia bastante Marx para isso, tá? Sim. Bom, eu acho que valeu a pena, né, a gente falar sobre isso. Acho que é uma boa apresentação para eles. Eu vou dar um pontinho extra, inclusive, para os alunos que me mandarem a confirmação de inscrição no programa.
né? As meninas que estão muito querendo fazer o Profis, elas vão ficar bravas comigo, porque eu estou fazendo com que todo mundo se inscreva, mas eu acho que é uma oportunidade importante. O ano passado eu não dei pontinho extra, tá? Mas esse ano eu vou dar, por causa da pandemia. Bom, fiquei muito feliz. Eu vou colocar logo um pouco do depoimento também da Tamires, né? Que é 2018, tá entre a Amanda e a Ana aí. Eu acho que eu lembrei, Ana, quem entrou no seu ano do Ana Rita é um menino chamado Lincoln. Acho que ele está na economia agora. Tá. O Lincoln foi meu aluno também. O Lincoln eu conheço. Então, e o Lincoln foi bicho da Gabi, que é a Dona Rita também. A Gabi foi minha aluna também. Então, acho que é legal porque esse vínculo permanece, né? Eu vi a Tamires falando aí dos veteranos dela e depois falando também da Amanda, que é a bichete dela, né? E falando que os próximos vão ser quase que os netos. Então, se forem assim, as duas safras, elas já são tataravós. Né? Sim. Mas... Anime. Vocês veem como vocês duas estão velhas, viu? Eu parei de contar quando comecei a ter neto do Profis, eu falei, meu Deus, deixa quieto. Oi, gente, eu sou a Tamires, eu sou 019 do Profis e eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência sobre como é estudar no Profis, principalmente agora que eu estou nesse último ano. Eu estudei no Dom Nery desde a 5ª série até o 3º ano do ensino médio. E eu só descobri o Profis no 3º ano do ensino médio, que foi quando um pessoal passou distribuindo aqueles papeizinhos sobre quais os métodos de ingressar na Unicamp. E naquele ano estava tendo o primeiro vestibular indígena, então eu acho que é por isso que eles passaram dando esse papelzinho. E lá tinha o vestibular normal, o vestibular indígena, Enem Unicamp, o BIMEP, se eu não me engano, e tinha o Profis. Sempre foi meu sonho, assim, desde que eu comecei a me interessar por fazer uma faculdade, por cursar alguma coisa. E eu sempre botei na cabeça que era meu sonho entrar na Unicamp, entrar numa universidade pública, e em especial a Unicamp. Então... chegou assim no final do ano, eu fiz Enem, eu fiz o vestibular da Unicamp, eu me inscrevi no Profis e foi isso. Naquela época eu queria fazer economia, então eu passei pela primeira fase do vestibular da Unicamp com a primeira escolha de economia, fiz o Enem, não consegui passar pela Unicamp. Até consegui passar em algumas outras faculdades, mas não era o que eu queria. Então, eu passei pelo Profis. Eu não tinha muita ideia do que era o Profis naquela época. Eu, na verdade, não sabia muito. Eu só me inscrevi porque era um dos métodos de entrar no Unicamp. E sempre foi meu sonho, assim, entrar no Unicamp. Então, só eu que fui tentando todos os métodos que dava. Eu não passei pelo Enem, nem pelo vestibular. Morri ali na segunda fase, e aí eu passei pelo Profis, e eu lembro que uma amiga minha me ligou, que ela estava aguardando, porque ela queria passar no Profis, infelizmente ela não passou. Ela me ligou assim, parabéns, nossa, Tamires, você passou no Profis, de verdade, tô muito feliz por você. E eu lembro que quando ela me deu essa notícia, eu fiquei tipo, tá, porque eu não tinha muita ideia do que era Profis, eu não sabia muito sobre o que eu ia fazer na Unicamp. Eu só sabia que durava 2 anos, e tipo assim, sinceramente, para mim, eu achava perda de tempo, sabe? Ficar 2 anos estudando só para poder fazer o curso que eu queria. Eu até pensei em talvez em fazer uma faculdade normal, mas meu sonho de fato era entrar na Unicamp, não tinha o que fazer. E aí eu entrei no Profis e eu comecei. Eu lembro que no primeiro semestre foi muito difícil para mim, foi uma fase de adaptação assim de verdade. Porque no primeiro semestre a gente tem aula de química, matéria de química, na verdade, e foi muito difícil para mim por causa disso. Foi um processo assim de adaptação. Eu chorei, eu fiquei triste, eu pensei em desistir, mas não desisti, gente, não desistam, entendeu? Minha veterana também me deu muito apoio. Um beijo, Ana. Então, eu fui passando assim, cheguei no segundo semestre, já estava bem melhor, já tinha me adaptado, já sabia
qual era o jeito certo que funcionava para mim, pelo menos, de estudar. E aí cheguei nesse último ano, a gente tem a opção de fazer uma iniciação científica. E lembra que eu falei para vocês que a minha primeira escolha de curso era economia? Então, o Profis me ajudou muito nesse quesito. Por quê? Eu descobri que eu amo biologia, eu simplesmente amo biologia. Porém, eu percebi que ainda não era a minha área, porque tem muita coisa que, por mais que eu ame biologia, tem muita coisa que eu não gosto na biologia, que é a parte da bioquímica, não é comigo, gente, não funciona. Não é nem pela falta de professores, é porque eu não me dou bem com a matéria de química mesmo, não é meu forte. E aí eu percebi que eu amava biologia, eu queria fazer alguma coisa relacionada à biologia, mesmo que não fosse a minha área. E eu queria economia no começo porque era uma mistura de duas coisas que eu gostava muito e ia muito bem, que era história. Na época eu tinha a Canádia, não sei se ela ainda está dando aula, é um amor de pessoa, gente, muito boa professora. E matemática. Matemática no fundamental eu tive com o Everaldo, não sei, acho que ele não dá mais aula no Dom Nery, né, porque era no fundamental. E eu só lembro que no último ano do ensino médio eu tive com a Ana Paula, um amor de professora também, muito boa, gente, de verdade. E aí, graças a essas duas professoras, eu gostava muito dessas duas matérias e eu queria fazer alguma coisa relacionada a elas. E eu descobri a economia por causa de uma filha de um amigo da minha mãe que fazia isso e, enfim, eu me interessei pela área. Foi por isso que eu entrei com a intenção de fazer economia. Só que aí eu fui me descobrindo. E eu percebi que eu gostava de biologia, eu queria fazer alguma coisa relacionada à biologia. E eu percebi também que talvez eu não quisesse fazer meu ano, cursar um curso que tivesse que só ler, sabe? Porque pelo menos assim, na Unicamp, a economia ela é focada mais em humanas e eu queria alguma coisa que tivesse um pouco mais de exatas também. Então, foi um processo de autodescoberta. Eu descobri coisas que eu não gostava e coisas que eu gostava. Coisas que eu sou boa e coisas que eu não sou boa, porque tem um enfoque maior, pelo menos com o Profis, a gente, durante esses 2 anos, a gente é disposto a diversas matérias, e aí a gente consegue ter uma visão mais ampla sobre as nossas escolhas. E aí eu cheguei à conclusão que talvez eu não quisesse tanta economia assim, e eu conheci um amigo no Profis que ele me apresentou o curso que ele queria, que era estatística. E aí ele começou a falar e eu me interessei, eu pensei, nossa, tem matemática, e depois disso eu posso focar em alguma área, eu posso focar na área de biologia, ou talvez na área de história com esse curso. E foi aí que eu fui me interessando cada vez mais, porém, infelizmente, no Profis a gente não tem mais estatística no meu ano. Eles retiraram do catálogo até 2018 tinha, 2019 já não tem mais. Então, eu pensei, bom, eu preciso ver se é isso que eu realmente quero. E aí, no segundo ano do Profis, a gente tem a opção de fazer uma iniciação científica. E aí eu pensei, eu ainda estava meio em dúvida sobre economia, na verdade, naquela época. Porque eu ainda gosto muito da matéria e tudo mais. Só que eu precisava ver o que eu realmente gostava. Então, eu fiz a minha iniciação, estou fazendo, na verdade, minha iniciação científica na área de estatística. E, assim, gente, eu me apaixonei, estou gostando muito. É o curso que eu pretendo ir, assim, e se Deus quiser, eu vou. Então, assim, o que eu posso resumir? O Profis, ele é um processo de autodescoberta, entendeu? Eu lembro que eu entrei com essa mentalidade de que 2 anos ia ser perda de tempo, porque eu, na verdade, queria muito mesmo, na verdade, ter passado direto do vestibular. E, assim, hoje eu penso, graças a Deus que eu não passei, porque eu me descobri, eu percebi o que eu realmente quero. Imagina se eu tivesse ingressado no vestibular num curso que não fosse o que eu gostasse, eu ia ficar num processo trocando de curso até entender o que eu realmente quero. E graças ao Profis, eu tô conseguindo, né, entender o que eu realmente quero, o que eu gosto de verdade e o que eu não gosto. Então, assim, o Profis é um ótimo processo de autodescoberta, gente. No começo talvez seja um pouco difícil, porque a pegada é outra, a faculdade às vezes é uma coisa mais corrida, uma coisa bem mais séria ainda. Não que a escola não seja, tá? Estudem, gente. Mas, assim, foi um processo muito difícil, mas foi um processo de descoberta. Eu estou muito feliz por ter passado no Profis, por incrível que pareça. Mesmo que não tivesse sido minha primeira opção, porque eu consegui me autodescobrir, gente. Eu fiz muitas amizades, conheci muita gente nova.
É muito divertido você não entrar, assim, numa faculdade sem saber como funcionam as coisas. Então, eu penso que eu entrei no Profis, eu já sei várias coisas sobre como lidar os textos acadêmicos e tudo mais. E aí, quando eu ingressar na minha graduação de fato, que eu pretendo ir, que é estatística, eu já vou estar sabendo muitas coisas. Até mesmo meu orientador da iniciação científica, ele fala que muita gente ingressa na graduação assim direto e fica meio perdido sobre as coisas. Então o Profis ajuda muito nisso. E é isso, gente. Se inscrevam no Profis, participem, sejam meus meus netinhos. Serei a veterana neta, a veterana avó de vocês. E vocês serão meus netos. É isso, um beijo especial para Ana também, que é minha veterana, me ajudou muito de verdade nesse processo. Um beijo para minha bichete, a Amanda, uma fofa, gente. É isso. Mas obrigado pela disponibilidade de vocês, por terem topado essa conversa. Eu espero que nos próximos anos a gente consiga fazer esse processo, eu acho que presencialmente, na escola, diretamente com os alunos, que eu acho que é muito mais interessante, até mesmo para motivá-los, né? Esse ano eu volto a dizer, a gente está com uma turminha apenas e que está sendo afetada por essa condição de distanciamento social, mas a perspectiva para o ano que vem no Doneri é a gente voltar com 3 turmas de ensino médio, de terceira série também, né, que são as turmas de segunda série. Esse ano são turmas muito promissoras, a meu ver, são turmas muito motivadas, e que eu acho que vai dar uma boa briga aí para ver quem que vai tomar a vaga, né? Mas fiquem bem, sigam em frente, sejam felizes, acho que não percam de vista a felicidade. O Aristóteles ia ficar muito chateado se vocês perdessem de vista isso. Tá bom? Pode deixar. Muito obrigada, Rafa. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Precisando, a gente tá por aqui. Obrigada. Falou, tchau.